Olá, meus queridos irmãos, bom dia. Mais uma vez, estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. É um convite irresistível, meus amados. Que o Senhor os abençoe a vocês e as vossas famílias e dê um bom dia a cada um de vós, tá bom? A palavra de hoje fica em Isaías, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. E diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amados, daí o convite de graça, o convite de misericórdia, o convite que não tem como a pessoa não se entregar ao Senhor. Não tem como a pessoa não aceitar esse convite. Certo é aquele que não aceitar será devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Meus amados, mesmo do início do mundo, sempre houve rebeldia contra o Senhor. Já começou de Adão e Eva, e o Senhor os aconselhou a não fazer tal coisa. Mas eles deu ouvido a uma voz estranha, que eles não conheciam, vindo de um animal, de um réptil, de uma serpente, e aí se deu mal. Só que esse mal não ficou só com eles. Esse mal veio nos perseguindo até aqui. E até que o Senhor não venha, esse mal vai perseguir o povo do Senhor. Amados, e nós sabemos que o inimigo, ele não vai usar um membro da congregação, aquele menor, aquele de lá de baixo. Ele vai usar os que se colocam como cabeça, para enganar. Porque ele enganando esses aí, a liderança, a membresia é fácil. Porque a membresia tem um costume de idolatrar os seus líderes. Coisa essa que eu volto a repetir, o Senhor não mandou, o Senhor não pediu para que ninguém adorasse os seus ídolos, senão o próprio Jesus. Jesus é o nosso ídolo, pois ele é o nosso herói, ele é o nosso rei verdadeiro, eterno, e o nosso Criador e Pai e amigo, com quem nós devemos contar todas as coisas e não para homem. Tá bom, meus queridos? E o Senhor nos abençoe, porque a liderança é propensa a pecar. Porque a liderança, ela se corrompe rapidinho. A liderança, a maioria dela, quando vê dinheiro, ela se corrompe. Assim como foi mesmo de muitos anos, de milhares de anos atrás, meus queridos. E os irmãos sabem muito bem disso. É claro, eu estou falando com os irmãos e com os amigos, mas aqueles que estudam a palavra e não ficam esperando pela liderança. Mastigar e colocar em suas bocas. É bom que nós mesmos buscamos a palavra do Senhor, pedindo que o Senhor ilumine, que nós, através do seu Espírito, venha nos ensinar a nós, e não esperarmos que líderes com maldade no seu coração venha mastigar e jogar para nós engolir uma coisa errada, uma coisa que não é da maneira que o Senhor pediu para nos passar. Então o Senhor nos pede para que nós examinemos as Escrituras e não deixamos que os outros examinem por nós. Nós é que temos de examinar. Então, meus queridos, sempre foi assim. Sempre foi. Hoje em dia está levantando muitos líderes dizendo que é o Senhor que está levantando a eles. Pastores, apóstolos,
profetas, e muita gente se levantando, dizendo que é o Senhor que está levantando a eles para tal obra. Mas pelos seus frutos nós conheceremos que não é pessoas que Deus está levantando para colocar à frente de algum ministério ou de alguma obra do Senhor. Pelos seus frutos nós reconheceremos isso. Pessoas que não têm o mínimo de amor para com o próximo, pessoas que não têm o mínimo de paciência, pessoas que não têm o mínimo de humildade e quer se colocar adiante de um ministério que, segundo a eles, é Deus que dá para eles, segundo a eles, é o Senhor que está colocando eles como pastor, segundo a eles, é o Senhor que está dando esse ministério para eles. E tudo isso é mentira, meus queridos. Tá bom, meus amigos e irmãos? Tenha cuidado com o que vocês estão seguindo dessas denominações, seguindo pessoas que estão aí dizendo que eles são profetas, que eles são pastores do Senhor, que eles são ministros do Senhor, que eles são apóstolos. É mentira, meus queridos. Satanás, o próprio Senhor falou nos evangelhos que nos últimos dias Satanás ia fazer isso. Ele ia se levantar, ia se levantar e ia fazer balbúrdia, ia fazer desgraça no meio do povo do Senhor. E se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Por isso o Senhor deixa bem claro, se ele não abreviasse, se ele não abreviar a sua vinda, não se escaparia ninguém, não se escapará ninguém. Então nós temos que ter cuidado, meus queridos, porque o inimigo está à solta, o inimigo está enganando a cada um. Tenha cuidado, busca do Senhor. O Senhor faz um convite hoje em Isaías, capítulo 1, do 18 ao 20, dizendo: vinde a mim e arrazoemos. Se os vossos pecados for como a escarlata, se tornarão como a neve. Se for vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Mas se não aceitar esse convite, será destruída a espada, meus amados. Vocês querem ser destruída a espada? Pois então, se não queira, aceita o convite do Senhor enquanto há tempo. Mais uma vez eu repito, a porta está se fechando, o tempo está acabando, está na contagem regressiva. Acorde, desperte, enquanto ainda há tempo. Tá bom, meus queridos? Fica na paz do Senhor, que o Senhor o abençoe. E dai um bom dia a vocês e às vossas famílias. E que os anjos do Senhor acampam ao redor de cada um daqueles que aceitam esse convite de graça. Esse convite é irresistível. Tá bom, meus amados? Fica na paz.